Boa noite a todos, quem estiver vendo esse vídeo à noite. Boa tarde, bom dia, quem estiver em outro horário. A gente vai começar hoje com doenças do sistema nervoso, né? Antes, peço que vocês deixem um like de vocês, deixem os comentários, curtam se gostarem, se não gostarem, fica quietinho, porque pra quê, né? A pessoa vai ficar falando mal dos outros, não vale a pena. E siga a gente no canal, tá? Hoje a gente vai falar sobre doenças do sistema nervoso. A gente acabou dividindo isso em duas partes, né? Parte 1 e parte 2, devido à extensão das doenças. É óbvio que a gente não vai conseguir falar de tudo, mas vamos por partes, né? Vamos tentar falar daquilo que mais a enfermagem lida, tá bom? Antes disso, óbvio, né? Vamos fazer como a gente sempre faz, vamos fazer uma revisãozinha do sistema nervoso, tá? Para aquelas pessoas que faz um tempinho já que não viram anatomia, vamos lá, tá? Então, o sistema nervoso, ele tem algumas funções, né? Ele é composto basicamente do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico, tá? Como vocês podem ver aqui. Deixa eu pegar lá a minha canetinha, que eu gosto muito dela, como vocês sabem, né? Então, o sistema nervoso central, eu gostaria que vocês pensassem assim, sabe, um grande gerador, né? Um imenso gerador, um cérebrozão grande, uma máquina que comanda tudo. Esse é o sistema nervoso central, é aqui, ó, tá vendo? Cérebro, tá? E coluna cervical, tá? E o sistema nervoso periférico são todos os nervos que irradiam do cérebro, da coluna cervical e vão lá para a parte periférica, até a pontinha do seu dedo. Tá? Então, tudo que é irradiação que parte do centro, ou seja, ou da coluna ou do cérebro, é sistema nervoso central. E ele tem algumas funções. Controla todas as atividades do nosso corpo, né? A nossa movimentação, a nossa fala, qualquer movimento de girar, de recolher alguma parte do seu corpo, qualquer movimento que você faça comandado pelo sistema nervoso, tá? A percepção que a gente tem do mundo exterior também, a sua visão, o que você percebe, o que você é capaz de compreender, todos os nossos movimentos ósseos, tá? Todo o nosso funcionamento do organismo, de extensão muscular, digestão, todos os órgãos do nosso corpo são comandados pelo sistema nervoso. Tá? Ele que nos permite pensar sobre determinado assunto, é ele que nos permite lembrar sobre determinadas coisas, momentos vividos e ter sensações, né? Que comanda lá os nossos sentidos de tato, olfato, audição. E ele se divide em encéfalo, que é o cérebro, que nós conhecemos bem, a medula raquidiana, que está dentro da nossa medula espinhal, os gânglios, que são espalhados pelo nosso corpo todo, e nossos nervos também, que são espalhados pelo nosso corpo inteiro. Tá? Aqui é uma célulazinha nervosa, tá? Para que vocês conheçam. É uma célula bem interessante, tá? Ela, diferente da célula da pele, ela não se regenera. Então, aqueles bilhões, trilhões que você nasce são aqueles que você vai morrer. E os que você vai perdendo ao longo do tempo, o que acontece é que os neurônios que estão em volta, vamos supor, você teve um acidente, teve um pouquinho de perda encefálica, se recuperou, tá? Vamos supor, né? Então, mas recuperou-se bem, você vê uma pequena sequela, assim, é porque outros neurônios assumiram a função daqueles que se perderam, tá? E aí ele é formado, começa aqui, ó, tá vendo? É como se fosse uma arvorezinha. Daí essa arvorezinha, esses galinhos aqui, tá vendo? Que eu tô pintando de vermelho. São os dendritos, tá? Aqui no meio, essa célula aqui, ó, tá vendo? É o corpo. Aqui é o núcleo. Tá vendo? Esse azulzinho aqui é o núcleo. Aqui é o axônio, que é o rabinho dele, tá? Essas aqui, essas azulzinhas aqui, ó, são a bainha de mielina, né? Que se degenera lá nas doenças crônico-degenerativas.
Aí aqui tem o terminal do axônio, tá? Essa aqui é a parte terminal, são os dendritos terminais. Também são dendritos, só que são terminais, da parte terminal de transmissão do axônio, ok? Cada uniãozinha da varinha de mielina se chama nódulo de Ravier, tá? E esses neurônios, eles ficam exatamente assim, ó, como um grande cordão, tá vendo? Como um grande cordão. E é assim que eles se comunicam. É como se fosse uma grande fofoca, tá? Então, um vai contando pro outro, vai contando pro outro, vai contando pro outro, passa em todos até chegar lá onde o cérebro precisa receber a mensagem e devolver e volta um contando pro outro, um contando pro outro. E esse movimento de um contar pro outro, um contar pro outro, é a sinapse, tá? É o que a gente chama de sinapse, ou seja, é a região onde um axônio, tá vendo o axônio aqui, né? Um axônio de um neurônio se junta com um dendrito do outro. Essa união aqui, essa comunicação de um axônio com dendrito, se chama sinapse, tá? Aqui, ó, outra sinapse acontecendo aqui, tá? Outra sinapse aqui, ok? Então, essas são as sinapses. E aí vai acontecendo a transmissão do impulso nervoso. Tá? Então, por exemplo, encostei minha mão aqui num lugar que esquentou muito. Aí, automaticamente, eu tiro minha mão. Naquele milésimo de segundo, foi a ordem para o seu cérebro e voltou para que você puxasse, porque você teve a sensação, tá? Então, isso se chama sinapse. A gente até brinca na área da saúde, né? Quando as pessoas não conseguem entender muito bem as coisas, isso vai ser uma coisa que só entende quem é da área, né? Então, a gente fala assim, fulano não tá fazendo sinapse hoje. Ou seja, não tá levando as informações pro cérebro, né? Assim como fazem quando eu estou ensinando vocês, né? Não é verdade? Aqui, a anatomia do sistema nervoso, né? A divisão deles, continuando, né? Eles se dividem em sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é composto do encéfalo, que é o crânio, né? O cérebro em si, e a medula espinhal, que é todo o canal vertebral. Tá? O cérebro se divide em telencéfalo, diencéfalo, o tronco cefálico em mesencéfalo, ponte e bulbo. E no finalzinho, na região occipital, a gente tem o cerebelo, tá? Os nervos periféricos se dividem em cranianos, aquele que parte do crânio, né, do cérebro, e espinhais, aqueles que partem da medula. Os gânglios e as terminações nervosas também fazem parte do sistema nervoso periférico. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu peço a vocês que vão lá, né? Claro que eu tô colocando aqui, mas não tem como eu voltar no sistema nervoso todo, tá? Então, é só para que vocês tenham uma compreensão do que acontece. As doenças sensoriais e motoras são aquelas patologias que envolvem os neurônios motores e sensoriais. E nessas doenças, eles podem comprometer tanto aquele sistema nervoso central que a gente viu, cérebro, mais medula espinhal, tá? Como o sistema nervoso periférico, os gânglios e os nervos periféricos. Tudo pode ser comprometido, depende da lesão, tá? E nisso tudo, o doente pode apresentar algumas manifestações. E dentro dessas manifestações, vocês vão ver alguns termos técnicos, né? Que aproveitem para escrever, para se lembrar aqui, tá? Então, ele pode perder sensações, ele perde a capacidade de sentir as coisas, né? Há um adormecimento, ele não sente nem dor, tá? E a esse adormecimento a gente chama de hipostesia ou anestesia. Hipo é redução e a vem sempre de negação. Então, é o adormecimento completo, a perda completa da sensação. E a hipo seria a diminuição dessa sensação. Mesma coisa de hipoalgesia, ou seja, tá sentindo, você tá vendo que a fratura é imensa, mas ele não refere sentir dor, porque houve uma ruptura de nervos naquele local. Então, ele tem uma redução da dor, a hipoalgesia, ou ele não sente nada. Por exemplo, quando faz uma peridural, quando faz uma RAC, é exatamente isso. É a retirada da comunicação dessa parte periférica com o cérebro, e aí a pessoa fica em analgesia, ou seja, ela não sente dor, tá? Ele também desenvolve algumas sensações anormais, como as parestesias, as disestesias e as hiperpatias.
que a gente vai ver aqui o que significa cada uma delas, tá? Então, as parestesias é aquela sensação espontânea anormal, é o formigamento que você sente, às vezes, quando você fica sentado muito tempo no mesmo lugar, queimaduras, picadas, tá? Então, são sensações espontâneas anormais. E as desestesias são sensações dolorosas ou desagradáveis provocadas por um estímulo que normalmente a gente não faz esse estímulo, não existe esse estímulo no nosso corpo e de repente você sente aquela dor, tá? Por exemplo, dorme de um jeito que acaba lesionando alguma musculatura e você tem aquela dor, aquele estímulo que na verdade você não tem normalmente, tá? E você acorda com aquele torcicolo. A hiperpatia é quando não existe resposta a um estímulo de pequena intensidade, mas quando esse aumenta, a sensação é dolorosa. Ou seja, o corpo ele só vai responder se o estímulo for muito grande. Né? Se o corte for muito grande, ou seja, a sensação está muito interna. Ele perdeu aquela sensação aquela sensação que a gente tem, por exemplo, quando uma pessoa passa a mão em você, assim, você sente, né, no tato que tem alguém passando, você consegue, por mais que ela vá bem de levinho. E já quando você tem uma hiperpatia, você não sente, a não ser que aquela pessoa dê um apertão mesmo, muito forte, para que você venha a sentir. E outros distúrbios, distúrbios de hemicorpo, por exemplo, quando a lesão é no sistema nervoso central e ele só envolve metade do corpo. A gente sabe que o nosso cérebro, ele é dividido em hemisfério direito, né? Então aqui, ó, vou desenhar uma cabecinha como se fosse, tá? Desenho bem retardado. Aí aqui eu tenho um hemisfério direito, né? Direito. E o hemisfério esquerdo, vamos supor assim, tá? Hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Se a lesão for no hemisfério esquerdo, o lado que vai sentir do meu corpo é o lado direito. Se a lesão for do lado direito, vai sentir o meu lado esquerdo, tá? Então, há um cruzamento dessas sensações, por exemplo, né? Então, não é o mesmo lado. Minha lesão foi do lado direito, eu vou sentir tudo, não vou sentir tudo do lado direito. Não, é o contrário, tá? É uma reação cruzada. Então, lesão, a fratura craniana foi do lado direito, o seu lado esquerdo é que vai ser o afetado. A lesão foi do lado esquerdo, o seu lado direito é que vai ser afetado, tá? E quando a lesão é na medula espinhal, tá? O envolvimento pode ser de todas as extremidades. E aí, daí a gente fala nas paralisias, né? Que são as tetraplegias ou as paraplegias, né? A paraplegia é da cintura para baixo, ou da metade do corpo. E as tetra é quando envolve todas, tá? É uma polineuropatia. E as queixas sensoriais de curta duração, que são aqueles pacientes epilépticos que sofrem alguma isquemia cerebral, alguma alteração metabólica, mas que são de curta duração. Aqui vocês estão vendo que está escrito aneurisma cerebral, mas primeiro a gente vai estudar o que é aneurisma, porque ele não dá só no cérebro, tá? Então, trata-se de uma doença de grande risco, tá? Principalmente porque quando ele dilata esse vaso, ele pode se romper e causar uma hemorragia interna nesse paciente. Com uma hemorragia, ele pode ir a óbito, a gente pode perder esse paciente, ok? Além da rotura é rompimento, tá? Rotura é rompimento, é romper, abrir, corte, tá? Além da rotura, podem acontecer outras complicações, como a trombose, a oclusão, né? Por algum trombo que esteja lá na sua corrente sanguínea, ou desprendimento de coágulos, como a embolização, com graves repercussões para o organismo. E aqui só uma curiosidade, uma celebridade que teve a infelicidade de não sobreviver a um aneurisma foi o nosso conhecido Albert Einstein. Okay? A incidência dos aneurismas, ela é elevada. 2% da população acima de 50 anos pode desenvolver um aneurisma, 5% em homens com mais de 70 anos e 20% nos parentes de indivíduos com aneurisma de aorta abdominal, né? Ou seja, ela tem um cunho hereditário também. Os sintomas, a maioria dos aneurismas são assintomáticos, tá?
a não ser quando eles começam a aumentar muito de tamanho, eles começam com alguns sintomas como cefaleia, convulsões, perda de consciência, visão dupla ou outras alterações oculares que você pode estar observando. É óbvio que a pessoa tem uma dessas, não quer dizer que ela tem um aneurisma, mas se você vê que é constante, pessoas com enxaquecas, então não custa nada, tá? Ir no médico, no neurologista, que ele vai solicitar lá uma ressonância, uma tomo, para ver se não há a presença de aneurisma nesses principais vasos. O tratamento, existem duas formas. Ou o tratamento clínico, medicamentoso, dependendo do tamanho desse aneurisma, ou o tratamento cirúrgico, que é a retirada desse aneurisma, desse saco, né, desse vaso. Ok? E quando faz o tratamento clínico com a medicação, o médico vai fazendo o acompanhamento desse aneurisma, vai medindo ele lá para ver se ele não está aumentando de tamanho, tá? E o cirúrgico é a retirada, já falei para vocês, total do saco, tá? E aí é feita uma ponte, que eu vou já mostrar para daqui a pouquinho. Os diagnósticos, o médico geralmente consegue diagnosticar através da ultrassonografia, da tomografia computadorizada, da ressonância magnética, tá? Então, ele vai medir direitinho o tamanho desse aneurisma, vai ver a localização dele e qual a necessidade de tratamento. Os tipos mais comuns de aneurisma, falei para vocês, pode dar em qualquer lugar do nosso corpo. Onde tem vaso, pode ter aneurisma. Mas os mais comuns e os mais letais, né, que a gente mais se preocupa, são os da aorta torácica, tá? Os cerebrais e aqueles que dão na periferia. Nessa ordem mesmo de decrescente de preocupação, ou seja, eu estou indo do mais grave ao menos grave, tá? O aneurisma de aorta torácica, antes de eu falar dele, eu tenho que fazê-los lembrar da onde fica a localização da aorta. Lembram da aorta? Aquela artéria que sai lá do ventrículo esquerdo do coração, não é isso? Sai lá do ventrículo esquerdo do coração e distribui, se divide, ramifica em superior, inferior, né? Vai lá para a aorta abdominal e aí ela passa e distribui o sangue oxigenado para o corpo inteiro, tá bom? Então, ela nasce no coração, atravessa o tórax e o abdômen, dando origem a todos os ramos dessas artérias e levando sangue para todo o corpo. O aneurisma da aorta pode ocorrer em qualquer lugar, mas é mais frequente em homens, né, acima de 60 anos, mas é óbvio que também pode acometer mulheres. A causa, geralmente, é o endurecimento dessas artérias, que é a aterosclerose. Essa doença é mais comum em pessoas que têm colesterol alto, hipertensão, ou que fumam, fumantes. Os senhores fumantes, a gente vai falar muito com vocês. Tem uma aluna, não posso nem falar o nome dela, né? Porque ela vai ver o número dos slides, mas eu vou falar o nome dela. Né, Priscila? Mesmo que isso vai ficar exposto lá no canal do YouTube, mas não tem problema. A Priscila, ela mensura os meus slides e ela é uma fumante. E eu vivo batendo nela por isso. A localização mais frequente do aneurisma, como eu já falei pra vocês, é na aorta. Então, ela vem, sai daqui, ó. Tá vendo ela aqui? Saindo, levando o sangue, paraná, 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 paraná. Aqui, ó, parece um bonequinho, tá? Olha ela gordinha. Esse aqui é o aneurisma, tá vendo? Ela gordinha aqui, ó. A aorta com um grande aneurisma, ok? E existe também o outro mais preocupante, que é o aneurisma cerebral, tá? Ou aneurisma sacular, que é uma dilatação numa artéria do cérebro. Okay? Ele pode ser até congênito, inclusive, às vezes a pessoa pode nascer com ele, ou pode desenvolver mais tarde. As causas são uma predisposição familiar, hipertensão arterial, aumento dos níveis de colesterol e triglicerídeos, que são as dislipidemias, diabetes, cigarro, álcool, ok? Inclusive, quando eu tava grávida, né, uma vez eu achei que eu comecei a me desesperar na metade da minha gravidez, porque eu achei que eu tinha um aneurisma. Enfiei na minha cabeça que eu tinha um aneurisma e que na hora do parto, porque quando a gente faz muita força, né, ele poderia romper. Coisa de gente louca, né, mas foi mais ou menos isso. O aneurisma cerebral, as manifestações mais evidentes desse aneurisma é uma ruptura
seguida de hemorragia. Tá? Esse é o grande problema. E é óbvio, está relacionado com o tamanho desse aneurisma, da pressão arterial que esse vaso está recebendo também. Tá? E aí, alguns sintomas, às vezes, podem acontecer, como dor de cabeça súbita, náuseas, vômitos, perda de consciência. E o sangramento, se ele for abundante, dependendo da artéria, se perder muito sangue, é óbvio, ele pode vir a ser fatal. Aqui, ó, só para vocês verem, aqui é uma artéria bonitinha, tá vendo? Essa artéria aqui, ó, bonitinha. E aí, quando chega aqui, ela faz uma bolinha. Essa bolinha é o aneurisma, ok? Quanto maior ela, maior a pressão. Então, para vocês entenderem, paciente com hipertensão grave, é um paciente que aqui dentro desse vaso tem uma pressão muito grande, e aí ele vai dilatando, aí forma o aneurisma. Por isso que a hipertensão é um dos fatores predisponentes para o aneurisma. Tá? E aí dilata, e se essa pressão não for controlada, o que vai acontecer? Vai romper. Aí todo o sangue vai sair daqui de dentro desse vaso. Dependendo do tamanho, pode ser fatal, ok? Os aneurismas periféricos é quando essa dilatação ocorre lá na periferia, tá? Nos seus braços, nas suas pernas, tá? Mais de 90% dos aneurismas acometem membros inferiores. Por quê? Porque a gente anda muito, senta, trabalha muito tempo sentado, trabalha muito tempo em pé. E às vezes pode acontecer de desenvolver esses aneurismas, né? Por causa da pressão. E as artérias que em ordem decrescente, né, são a poplítea e a femoral, que é a artéria situada na virilha, desculpa. E essas duas artérias são as que mais são acometidas por aneurisma. Aqui, ó, tá vendo? Ó, o aneurisma aqui é a artéria ilíaca, né, a artéria femoral, ó, o aneurismazinho aqui, ó, na femoral, tá? E aqui a poplítea, atrás do joelho, ó, a batata da perna aqui, e aqui o aneurisma na poplítea, tá? E, terminando o aneurisma, agora a gente vai para acidente vascular cerebral. É muito importante vocês saberem que esses dois, eles estão bastante interligados. A partir do momento que eu tenho um aneurisma e que há uma ruptura, né, então eu vou chegar ao acidente vascular cerebral, tá? Então, é bastante importante que vocês compreendam que eles estão bem interrelacionados. O conhecido AVC, ou derrame cerebral, popularmente, as pessoas vão falar com vocês e vão chamar de derrame cerebral, é o chamado acidente vascular cerebral. Quer dizer, é um acidente vascular num vaso da onde? Do cérebro. Desculpa, do cérebro, tá? Então, é uma emergência médica, é óbvio, é uma emergência mesmo. Por quê? Porque parte desse cérebro, a partir do acidente vascular, ele foi privado, não tem oxigênio naquele local. Consequentemente, vai haver perda daqueles neurônios lá, tá? E vai haver lesão, dependendo do local do seu cérebro, ok? Então, vai ocasionar um déficit neurológico, geralmente focal, ou seja, o que é uma coisa focal? É uma coisa no foco, naquele local. Às vezes a pessoa tem um déficit só do lado direito, só do braço direito, da perna, tá? Ele tem uma instalação súbita, não é uma coisa que vem anunciando o que vai acontecer, não, acontece de uma hora para outra, tá? A evolução também é muito rápida, a insuficiência de oxigênio nesse cérebro leva a espasmo, isquemia, hemorragias, trombose. Quanto mais tempo o cérebro vai ficando sem sangue oxigenado, maiores as chances dessas sequelas, desses danos serem permanentes, inclusive levar o paciente a óbito, tá? Aí aqui do ladinho, ó, tem, ó, quando ele é hemorrágico, aqui rompeu, tá vendo? Ó, a hemorragia saindo, tá? A epidemiologia, ele afeta a maioria dos idosos, é uma doença que acaba que evolui conforme, eu já falei pra vocês, assim, isso aqui é uma máquina, nosso corpo é uma máquina. E como toda máquina, mesmo que a gente utiliza na casa da gente, ele vai envelhecendo e vai causando alguns probleminhas. É o caso do idoso. Infelizmente, a máquina ela vai dando uns problemas e a gente vai ajustando aqui, ali. Um dos problemas, né, é o acidente vascular cerebral. 20% dos AVCs ocorrem em indivíduos com menos de 65 anos. Atinge mais a raça negra e o sexo masculino.
85% dos acidentes vasculares encefálicos têm origem isquêmica, ou seja, é porque faltou oxigênio naquela parte e aconteceu o acidente. Então, a maioria. Então, o que você tem que fazer? Oxigenar bem seu cérebro. Sempre, quando você acordar, respira 5 vezes profundamente pelo nariz e pela boca. Se a gente soubesse trabalhar muito a respiração, eu acredito muito piamente que nós teríamos uma redução muito grande de acidente vascular cerebral. Tem até alguns estudos, alguns artigos que eu tava lendo, que a gente deve evitar se levantar, às vezes você tá dormindo, aí levanta pra ir no banheiro ou acorda de manhã abruptamente. Não, primeiro, antes de você levantar, você tem que fazer umas 5 ou 6 respirações profundas. Isso evita bastante a ocorrência de acidente vascular cerebral. Eu achei extremamente interessante. E eu fui atrás porque uma das pessoas importantes da minha vida que morreram foi minha mãe. Minha mãe morreu 3 anos de AVC, de acidente vascular cerebral. Então é uma coisa que me incomoda, né? Como se eu tivesse uma espada aqui na minha cabeça. E eu achei algumas coisas bastante interessantes e bastante que dá pra você entender porquê daquilo. E a parte respiratória é extremamente importante. 15% são hemorrágicos, ou seja, são bem mais graves, mais difíceis de acontecer. Mesmo assim, é um índice alto. 2% causa perdas cognitivas, ou seja, a capacidade da pessoa desenvolver algumas atividades, incompreensão. Terceira causa de morte no mundo, tá? São os AVCs. E no Brasil, é a primeira causa de morte. É o acidente vascular cerebral. Então, não dá pra ficar com medo. Dá, né? Aqui, a revista The Lancet, de 2007, ela postou um estudo. E nesse estudo, aqui ela colocou um gráfico, né? Nesse gráfico, na parte horizontal, tem pessoas que morrem no primeiro ano, sequelas leves, tarana, tarana. Então, aqui é a porcentagem. Aqui, ó, as pessoas que tiveram acidente vascular cerebral e que morrem no primeiro ano, 30% dessas pessoas. Que tem sequelas que deixam eles incapacitados, 30% dessas pessoas. Que tem sequelas leves, 20%, tá? Que escapam sem nenhum problema, 20%. Essas aí são as estatísticas, tá? Os tipos de AVCs, eles podem ser isquêmico, ou seja, pela ausência de oxigênio, e hemorrágico, quando rompe o vaso e há um sangramento, tá? Esse AVC isquêmico, ele pode ser lacunar, trombótico e embólico. E o hemorrágico, ele pode ser cerebral, intracerebral, dentro do cérebro, ou meníngeo, quando ele fica ali na subaracnoide, nas meninges do cérebro, tá? O AVCI, que é o AVC, o acidente vascular cerebral isquêmico, por uma falta de oxigênio, por algum motivo, e a gente vai ver quais motivos, faltou oxigênio naquela área do cérebro, mas não rompeu, não saiu sangue, então só faltou o oxigênio. E esse é o chamado AVC isquêmico, AVCI, acidente vascular cerebral isquêmico, tá? Então, ocorre devido a uma falta de irrigação do sangue, consequentemente, falta de oxigênio, que o sangue a gente sabe que leva oxigênio, nutrientes, tá? Devido a que obstruiu a artéria. Olha lá os coágulos aqui tampando, tá vendo? A artéria. Aí o sangue não sobe. Aí morre esse tecido nervoso, dependendo do tempo, tá? Então, ele pode ser embólico, quando é sangue, né? Trombótico, por trombos ou por lacunas. E as anormalidades neurológicas apresentadas podem ser no hemisfério esquerdo ou no hemisfério direito do cérebro. Aqui, ó. Tá vendo? Hemisfério direito, hemisfério esquerdo. E aqui, vamos supor que o AVC aconteça exatamente aqui, nesse quadradinho, essa placa aqui. Aí ele puxa pra cá e te mostra. Olha só como é que tá essa região. Tá vendo aqui, ó, cheio de placas, o sangue não consegue subir, lesiona esse lado do cérebro. Ó, o coágulo bloqueando essa parte azul que vocês estão vendo aqui, é uma parte que não vai ser irrigada, dependendo do que esse cérebro aqui coordena, linguagem, fala, daí visão, né, aí vai ser afetado dependendo da área do cérebro, vai ser afetado algumas atividades cognitivas, motoras, ok? É grave, muito grave, não é brincadeira, tá? A fisiopatologia. Então, o tecido nervoso, ele tem um aporte sanguíneo, né? As células nervosas ficam ativas, porque recebem nutrientes, recebem
oxigênio, só que o cérebro não tem reserva sanguínea, não tem. Se você, ele é como aquela pessoa que gasta tudo que ganha, entendeu? Então, ele não tem reserva no sangue, de sangue no cérebro. A partir do momento que você interrompe, falta imediatamente. Ele não tem uma reserva, não é como o pulmão que tem lá uma reserva de 1,5 litros de oxigênio. Né? Não existe essa reserva no cérebro. Então, ocorreu a interrupção sanguínea, vai faltar glicose, vai faltar oxigênio, vai alterar o metabolismo, vai parar a atividade funcional da área desse cérebro, onde parou de entrar sangue. Se a interrupção for de até 3 minutos, a pessoa consegue reverter. Se for acima de 3 minutos, ela pode ser irreversível. É basicamente isso. Claro que tem toda uma questão química envolvendo isso daqui, mas pra gente, pra vocês, essa compreensão é bastante satisfatória. E o AVC hemorrágico, tá? Ocorre pela ruptura de um vaso. Ó, tá aqui o vaso, rompeu, então vai parar de subir sangue lá pro cérebro, aqui pro cérebro, não porque obstruiu, mas sim porque está se perdendo. É como se fosse uma mangueira que estivesse vazando água e você não tem uma força. Por mais que o coração tente bombear, aí é que sai sangue mesmo, tá? Por isso que é um quadro bem mais grave, ok? Os tipos de AVC pode ser cerebral, acontecer dentro do cérebro ou nas meninges, por isso que é chamado, tá? As principais causas do acidente vascular em geral são trombos, a gente viu, embolismo, traumatismo, né? Acidentes que acontecem, automobilísticos, de moto, tá? Violências em geral, hipertensão arterial, uma causa muito importante dos AVCs, né? Pacientes hipertensos são pacientes que tem que ter um cuidado enorme para acidente vascular cerebral. Pacientes com infarto e hemorragia, história de infarto e hemorragia cerebral. As meningites e encefalites, né? Pacientes que adquiriram meningite ou encefalite. Crises convulsivas, pacientes que têm história de epilepsia, crise convulsiva, enxaquecas com sinais neurológicos persistentes, hiper ou hipoglicemia, pacientes diabéticos, pacientes que abusam de drogas, e aqui tá álcool, fumo, ok? Drogas em geral. As principais causas de acidente vascular, né? A transformação do hemorrágico no isquêmico, transformação hemorrágica no AVC isquêmico, claro, né? A partir do momento que a hemorragia está acontecendo, para de ir oxigênio, uma quantidade adequada para uma determinada área do cérebro. Os traumas também, tumoração que apareçam numa parte do cérebro, o tumor cresce e vai acabar apertando, comprimindo esse vaso, né? E aí não tem como, por compressão mesmo, o sangue não consegue chegar. Malformação da artéria ou da veia, abscessos, doenças hematológicas ou reumatológicas, problemas com coagulação sanguínea, hemorragias que não dependem do aneurisma, hemorragia por traumas, por exemplo, pacientes com histórico familiar de AVC, predisposição genética ou pacientes que têm a esclerose múltipla. Aqui, ó, o hematomazinho, tá? Dentro, intracerebral, aqui, ó, mais atrás, tá? Dentro ou ao redor do cérebro. Os principais sinais e sintomas, tá? É a tríade clássica, cefaleia súbita, náuseas, vômitos, que acontecem em 60% dos casos, ok? E as cefaleias sentinelas, que correspondem a 30% desses sinais e sintomas. Cefaleia sentinela é uma cefaleia de duração 2, 3 dias, intensa, e que vem geralmente acompanhada com uma hemorragia subaracnoide. Rigidez de nuca, então, aquele paciente que não consegue encostar o queixo no tórax, porque a nuca está rígida, endurecida, mais a cefaleia, entendeu? Então, esses sintomas, eles estão caminhando juntos. Isso acontece, essa rigidez de nuca acontece em 75% dos casos. Alteração do nível de consciência, ou seja, esse paciente ele fica inconsciente, ou o que a gente chama de obnubilado, né? Aquele paciente que não responde ao que você pergunta, que dia é hoje, qual é o seu nome, tá? Então, um paciente que altera completamente o nível de consciência, é responsável por 50% dos sintomas. Déficit neurológico, então é um paciente que apresenta hemiparesias, ou do lado direito, do lado esquerdo, de acordo com a lesão, né, que ela é cruzada, tá? Então, ele tem alguma deficiência
ou de fala, ou de compreensão, ou de motora, vai depender da área do cérebro que foi atingida. Isso corresponde a 60%, é um sintoma clássico, né, alto, de índice alto. Convulsões, o paciente pode vir a desenvolver convulsões, né, porque vai mexer em toda a parte elétrica cerebral, então corresponde a 25% dos sinais e sintomas. Os diagnósticos do AVC pode ser feito de várias maneiras, por TC, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas, ecocardiograma transesofágico, né, no caso da aorta, eletrocardiograma, testes físicos, teste de sangue, okay, pelos sinais, pelos sintomas, okay, e por uma avaliação completa. O neurologista ele tem vários testes neurológicos durante a avaliação clínica que ele faz e que lhe leva ao médico a pensar em um acidente vascular cerebral. E aí ele combina isso com uma tomografia, com um eco, tá? Alguma coisa assim, para dar certeza. Okay? Os fatores de risco para o acidente vascular cerebral é a pressão alta, a hipertensão, já falei para vocês. Esse é o fator de risco mais significante, é o mais preocupante que a gente tem. Por quê? Porque pressão alta dentro dos vasos, para desenvolver um aneurismazinho lá também é muito complicado, e também para o acidente vascular cerebral, tá? Geralmente as pessoas vêm acompanhadas, a hipertensão vem acompanhadas a colesterol alto, triglicerídeos, que leva a uma obstrução para acontecer por esses lipídios, né, as dislipidemias, e para acontecer o AVC isquêmico contar 1, 2, 3, 4, 5, aconteceu, tá? Doenças cardíacas anteriores, colesterol elevado, tabagismo, fumo, tá? Então, para de fumar, Priscila. Bebidas alcoólicas, estresse, diabetes mellitus, idade, dieta rica em sal e gorduras, que vai levar à hipertensão, vai levar ao colesterol, enfim. Anticoncepcionais orais, pelos hormônios que esses contêm. Sedentarismo, né? Aquela pessoa que não levanta nem para ligar a televisão. Obesidade, tá? Também vai levar, óbvio, né, um aumento da frequência cardíaca, um aumento da pressão sanguínea, ok? Sinais indicativos. Quais são os sinais e sintomas de gravidade que fazem com que você desconfie que esse paciente pode ter tido um AVC? Perda da força motora, tá? Cefaleia súbita, alteração visual, né? Ver pontinhos, escurecimento, tá? Desequilíbrio, dificuldade no equilíbrio, né? O paciente não se equilibra bem. Perda da fala, alteração súbita da sensibilidade, instabilidade, vertigem, náusea ou vômito, aumento da fadiga, do cansaço, mudança na personalidade, óbvio, né? Acaba com uma irritabilidade, emoções ou de humor. Como é que a gente previne o AVC? Vamos lá. Controlar a pressão alta, quem é hipertenso, né? Ter um controle rigoroso dessa pressão. Evitar fumar, né? Vamos parar de fumar. Controlar a diabetes, quem é diabético, então ter um controle rigoroso. Para eu controlar a diabetes, não é só medir na fitinha, não, eu tenho que controlar a minha alimentação também, tá? Dieta saudável, exercício físico, controlar o colesterol, controlar o peso, ok? Tratamento geralmente são uso de medicamentos que dissolvam os trombos na corrente sanguínea, como o caso do AS, da heparina, tá? Levar para emergência. A reabilitação desse paciente após o acidente vascular cerebral é muito importante. Controlar outras complicações, como diabetes, aneurismas, doenças cardíacas, que esse paciente venha a ter. Tem que fazer fisioterapia e tem que ser acompanhado pelo neurocirurgião. Os cuidados de enfermagem relacionados a nós, né, a nossa área. Manutenção da função pulmonar através dos exercícios respiratórios, né? Falei com vocês sobre a respiração, oxigenação. Tá? Controle dos sinais vitais, mudanças frequentes de decúbito, no caso desse paciente estar acamado, colchão d'água, coxins para manutenção do corpo em posição anatômica, observar o nível de consciência, assegurar uma boa hidratação, observar se ele reage bem quando você fala com ele, solicita verbalmente alguma coisa, ou quando você estimula dolorosamente, vai fazer uma punção se ele sente, né? Se ele estiver insensível, aquela área estiver insensível, às vezes o paciente nem sente. Observar se ele está sondado, se há necessidade de sondagem gástrica
vesical ou mesmo renal. Aqui, ó, é um pacientezinho com coxins. É um exemplo, né, dos vários coxins que a gente pode fazer no paciente. O paciente está acamado, vai ficar muito tempo. Você pode colocar o coxim nessa região cervical, tá? O coxim nessa região do cotovelo, do tórax posterior, região da coxa, ó. Pode colocar, inclusive aqui, não tá aqui, mas pode colocar no calcanhar, tá? Se ele for, tá vendo que tem um coxinzinho aqui, ó, no pé da caminha? Se você for mudar ele de decúbito, sempre colocar um colchãozinho entre as pernas, um coxinzinho entre as pernas do paciente, porque isso evita o atrito de uma perna na outra, ok? Para se prevenir, é fundamental você reconhecer os primeiros sintomas e lembre-se, 1 em cada 6 pessoas no mundo terá AVC. E essa pode ser você ou pode ser as pessoas que você está lá orientando, tá? Dia 24 de junho é o Dia Internacional do Combate ao AVC. Aqui. E a última doença que a gente vai conversar um pouquinho é a epilepsia, tá? Então, a epilepsia nada mais é do que uma hiperatividade cerebral e temporária. E aí, esse córtex cerebral entra em colapso e a pessoa começa a entrar em crise convulsiva. É um colapso no cérebro mesmo, por uma hiperatividade, uma atividade muito grande, tá? Bom, retomando aqui, as causas, né, mais frequentes são as causas idiopáticas. O que é uma causa idiopática? É uma causa desconhecida e que se inicia subitamente. Então, é uma origem que aconteceu de uma hora para outra e não tem uma causa que justifique. São as mais frequentes, infelizmente. Congênita ou no parto, né? Então às vezes após o parto, por uma hipóxia durante o parto, né? Ou a criança já nasceu com esse probleminha no cérebro, devido a tumores, infarto ou inflamação, alterações metabólicas como hipóxias, hipoglicemia, acidose ou alcalose metabólica, ou utilização de alguns medicamentos, fármacos ou agentes tóxicos como o uso contínuo de álcool. Aqui é o registro de uma crise epiléptica, tá vendo? Registrozinho de uma crise epiléptica, vou mostrar aqui pra vocês. Aqui, normal, ó, chega aqui, ó a crise epiléptica acontecendo. Toda essa parte aqui, ó, é na crise epiléptica. Olha como a função cerebral se altera completamente, tá? Então, é um colapso realmente do córtex cerebral. Elas podem ser parciais, essas crises, elas podem ser parciais, localizadas no hemisfério só cerebral, ou elas podem ser generalizadas quando o problema dá no córtex inteiro, no cérebro inteiro, nos 2 hemisférios, tá? Essa parcial, ela é chamada de simples. Então, você vê que a atividade da crise epilética simples ou parcial é motora na cabeça, na face, nos membros, tá? Acontece em parestesia, que é a falta de sensibilidade, tá? Ele tem sensibilidade a luzes, né? Fotofobia, tem zumbidos, ele sente cheiro, que a gente não... Porque há um aumento, né? Dessa tanto da audição quanto do olfato. Pode levar a depressão, medo, distorções visuais, e as mais complexas, que são com perda de consciência, que são as generalizadas, né? Que a gente divide em pequeno mal, quando há uma ausência, às vezes a pessoa fica só olhando para você, fica ausente, daqui a pouco ela volta. Ela não fez crise convulsiva, não fez nada, ela simplesmente ficou olhando para você parada lá e ficou 5 minutos assim, depois voltou. Com olhar fixo, né? Isso acontece muito em crianças. E é uma crise epiléptica, mesmo ela não estando se batendo, mas é uma crise epiléptica. Ou quando esses ataques tônico-clônicos, né? Ou seja, dá em todo o corpo, que é chamado... Aqui, ó, as crises epilépticas, só para vocês verem. Tá vendo esse verdinho aqui em cima, ó? Ela pode ser simples, quando afeta só uma áreazinha do cérebro, ou só um hemisfério do cérebro. E ela pode ser generalizada, tá vendo aqui, ó, pegando tudo, todos os dois hemisférios. O grande mal, geralmente, é com perda de consciência. A pessoa apresenta rigidez muscular, contração dos músculos da faringe e respiratório, aí não faz a expansão do tórax na respiração, os olhos ficam abertos, revirados, há uma mordedura da língua, aumenta a salivação, tá?
Esse músculo ele fica rígido, incontinência urinária, às vezes acontece da pessoa se urinar nesse momento. E quando ele se recupera, ele tem um período de amnésia. A assistência de enfermagem, ela se divide em durante a crise epiléptica e após a crise epiléptica. Durante a crise, você vai evitar que o paciente se machuque, tá? Você vai segurá-lo de uma forma que ele não se machuque, vira o rosto dele, lateraliza para evitar a broncoaspiração, né? Porque ele vai salivar bastante. Depois você vai anotar, verifica, claro que você vai anotar depois, né, da crise, você vai anotar quais são os sintomas que você observou durante essa crise. Lembrar de assegurar uma via aérea adequada, se for possível, tá? Você coloca um lenço ou uma cânulazinha de Guedel, dependendo do local que você tá, entre os dentes, para que ele não morda a língua e lateraliza a cabeça. Não tente abrir ou introduzir uma proteção na boca se as mandíbulas já estiverem travadas, porque ele faz uma rigidez mandibular, né? Então não adianta, aí é só lateraliza. Afrouxa as roupas, areja o ambiente, afasta os curiosos e protege a cabeça, porque ele pode fazer um traumatismo, né? Com hematomas, contusão ou fraturas cranianas. E aguarda, porque vai passar. Geralmente esse paciente depois tem uma sonolência muito grande. No pós-crise, você vai permanecer ao lado dele até que ele recupere a consciência. Observar qualquer fraqueza ou paralisia. Depois ele vai ver, não tô conseguindo mexer meu membro superior direito ou esquerdo, membros inferiores, tá? Observar se ele tá falando bem ou se ele tem uma incapacidade, se houve uma lesão, se ela pode ser temporária, pode ser permanente. Observar sinais de sonolência, dispneia, né, desconforto respiratório, cianose. Observar nível de consciência. Orientar sobre a regularidade da medicação. Esse paciente não pode deixar de tomar medicação. Orientar a família na compreensão da doença para evitar rejeição por parte das pessoas. Orientar quanto à dieta, exercícios físicos, repouso, abstinência de álcool. E esse paciente ter um lazer adequado, quanto mais tranquilo, usando medicação, boa alimentação, não utilizar álcool, porque o álcool, ele combinado às medicações que ele utiliza, pode ser potencial para acontecer crises e mais graves ainda, tá? Então esse paciente tem que se cuidar.